A segunda razão pela qual Deus permite que nós venhamos ser provados é porque todas elas vão cooperar para o nosso bem. E aí você me diz assim, você não sabe o que eu estou passando para dizer que tudo que eu estou vivendo vai cooperar para o meu bem. E muitas vezes aqueles que ouvem uma palavra como essa, já sai diretamente de uma live como essa, porque é um absurdo o que esse irmão está dizendo. Ele está dizendo que o que eu estou passando, e ele nem sabe o que é que eu estou passando, irá cooperar para o meu bem? Como pode isso? Como a minha enfermidade pode se tornar um bem na minha vida? Como o meu desemprego pode se tornar um bem? Pode cooperar para o bem na minha vida? Como é que a aprovação dentro do meu lar, dentro do meu casamento, pode cooperar para o meu bem? E a Bíblia diz que é exatamente isso. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, 28, e eu vou antecipar. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu vou contar aqui uma ilustração para você. Uma história que eu não sei bem se ela é real ou se trata apenas de uma parábola, mas eu vi essa história e se encaixa perfeitamente aqui nesta ocasião. Certa vez tinha um rei, esse rei ele não vivia uma vida legal, ele carregava dentro dele grandes frustrações e ele era indignado com Deus. Às vezes questionava a existência de Deus, será que realmente este Deus ele existe? E todo o tempo ele dizia que ele não acreditava no amor de Deus, que ele não acreditava na graça de Deus e não achava que Deus era bom. Todavia ele tinha um servo e esse servo o tempo todo dizia a ele: rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito e ele nunca erra. Toda vida que aquele súdito, aquele servo dizia isso ao rei, o rei ficava nervoso, ficava bravo, porque tudo na vida dele muitas vezes dava errado. Ele não conseguia chegar às suas conquistas, ele não conseguia obter vitórias em seu reinado. Então toda vida que aquele servo cristão que ele tinha, dizia a ele que Deus era bom e que tudo que fazia era perfeito, ele ignorava e ele se aborrecia. E um certo dia ele saiu com este servo para caçar, e no meio desta caça uma besta fera atacou o rei. O servo conseguiu ali salvar o rei da morte, mas lamentavelmente aquela besta fera arrancou um de seus dedos, e quando o rei perdeu um de seus dedos, o seu servo logo o socorreu e disse para ele: olha, rei, fique em paz, você perdeu o seu dedo, mas tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. É Deus que permitiu isso aí. Fique feliz com a perca desse dedo. Tudo que Deus faz é perfeito porque Ele é bom. Imagine só como não ficou o rei naquele momento. O rei se enfureceu, se indignou, olhou para uma de suas mãos ali com um dedo perdido, pegou ali aquele servo, tudo que havia de pior ali, aquele rei começou a fazer com o seu servo, espancou o seu servo, prendeu o seu servo e disse: fique aí agora com seu Deus bom. Veja só, ele não é bom com você. Olha onde eu estou colocando você, olha a humilhação que você está passando agora, sabe por quê? Porque o teu Deus não é bom. O teu Deus não é bom. O teu Deus não foi bom comigo e agora ele não foi bom com você. E um certo dia, depois de muitos anos ali, aquele servo lançado à prisão, sem negar o seu Deus, sem negar a sua fé, ele sempre orando e pedindo a Deus que Deus fizesse algo que mudasse aquela história, e continuava confiando que o seu Deus era bom e que tudo que ele fazia era perfeito. E chegado um dia, o seu rei foi caçar e uma tribo de índios muito perigosa, uma tribo de índios que sacrificava pessoas a outros deuses, capturou aquele rei enquanto ele caçava. Logo após que o rei foi capturado, já começaram ali aqueles índios prepararem um ritual para tirar a sua vida, para sacrificar a outros deuses, e aquele rei em desespero, e logo ele foi amarrado e todo o ritual foi iniciado, quando de repente ali o chefe daquela organização diz assim: ei, pode parar o sacrifício, pode parar o sacrifício.
E todo mundo parou, começou a olhar, mas por que parar? E aquele homem ali que estava coordenando, né, todo aquele ritual disse: olha, nós não podemos sacrificar este rei porque ele está sem um dos dedos. E aí então soltaram o rei, e o rei ficou bastante impressionado, e a primeira coisa que ele lembrou foi do seu servo, que disse que tudo que Deus fazia era bom, era perfeito. E ele analisou e, de fato, ele percebeu que devido à falta daquele dedo que ele perdeu naquela caça, foi porque ele não foi sacrificado. Afinal, aqueles índios apenas sacrificavam pessoas perfeitas e ele tinha um defeito. Então ele correu velozmente até o seu servo, soltou o seu servo e disse: olha, deu um abraço ali, né, no seu servo, do qual ele prendeu e humilhou por tantos anos. Mas ele disse ao seu servo: olha, eu tenho uma dúvida apesar de tudo. Você mencionou que tudo que Deus fazia era perfeito, que tudo que Deus fazia era bom, mas então por que ele foi bom comigo, mas não foi bom com você? Afinal, você passou tantos anos preso, tantos anos humilhado. E aquele servo disse o seguinte: meu rei, se eu estivesse junto contigo naquela caçada, certamente eu seria sacrificado em seu lugar, porque não me falta dedo algum. Tudo que Deus faz, rei, é perfeito e Ele nunca erra. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Ele está dizendo para você que Deus é perfeito, que o Pai é perfeito. Tudo que Ele faz, Ele nunca erra. E o que Deus está permitindo na sua vida, pode ter certeza que irá ter uma virada em nome de Jesus Cristo.